Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. A gente está dando sequência aqui no trabalho. Hoje a gente está entrando no 7º dia de trabalho aqui já. Um detalhe importante na colocação dos caibros aqui é sempre a gente tentar trabalhar com eles encontrando. Conforme vocês estão vendo a água furtada aqui, no mesmo alinhamento que ele vem aqui, ele vira para o lado de lá. Em cima da laje é até aceitável não encontrar os caibros, e em determinadas situações é praticamente impossível que isso aconteça. Porém, sempre que possível, é um aspecto bacana na questão do trabalho, na questão do acabamento do trabalho. Inclusive, às vezes a gente fala, mas em cima da laje ninguém vê. Aqui do lado de cima aqui eu tenho uma situação bem interessante, porque a gente está na rua de baixo aqui, e lá pela rua de cima, todo mundo que passa fica analisando o trabalho que a gente está fazendo aqui. Então, de certa forma, a gente é avaliado o tempo todo, e é sempre muito importante a gente estar sempre fazendo o melhor. Não só para o nosso cliente, mas aos olhos de quem está vendo de longe também. O nosso cartão de visita é sempre o serviço bem feito. Eu trabalho sempre com uma linha no beiral para poder manter meus caibros alinhados. Então, às vezes eu preciso fazer um pequeno encaixe no frechal. Em determinadas situações eu preciso colocar uma cunha para poder elevar o caibro na altura da linha. Isso é bacana a gente já ir fazendo, porque quando você vai colocar a testeira, você já está com os seus caibros de certa forma alinhados. Então fica mais fácil de alinhar o beiral. Um outro detalhe, esses caibros eu pedi eles todos no tamanho maior. Então, por exemplo, eu tenho 5 metros do meu beiral até na cuminheira, eu pedi os caibros todos com 5 metros, 1 metro de ponta aparelhado. Dessa forma, quando eu chego nos caibros que vai dar no espigão, por exemplo, o caibo de 4,5, por exemplo, ele já sobra o caibo pequeno da ponta, que é 50 centímetros. O caibo de 4 metros já sobra 1 metro de caibo para fazer o outro menor. Então eu tenho um maior aproveitamento nos caibros dessa forma. A única questão é que eu precisei passar a plaina nas sobras que não ficam aparelhadas. Aparelhado é só a ponta. A madeireira já mandou aparelhado para a gente a ponta. Mas para quem tem uma plaina manual, isso é fácil de fazer e se torna melhor o aproveitamento dos caibros. Por essa razão que, na maioria das vezes, eu marco os caibros dessa forma. Sempre todos pelo tamanho maior, e vou cortando no espigão e aproveitando a sobra para fazer os caibros menor. Meus caibros, eles sempre trabalham no esquadro em relação à tesoura. Só que para isso a minha tesoura ela precisa estar no esquadro. Então o meu parâmetro para poder distribuir os caibros é sempre a tesoura. Só que eu fico sempre atento para que essa tesoura fique no esquadro correto do telhado. Quando eu tenho a situação fora de esquadro, meu caibro trabalha sempre a 90 graus em relação ao frechal. Então a gente tem que sempre ter esse jogo de cintura e esse conhecimento para que quando o pedreiro for cobrir ou a gente mesmo for cobrir, as telhas fiquem no alinhamento dos caibros. Então sempre uma coisa vai dependendo da outra. Começo pelas tesouras no esquadro, faço minhas terças no alinhamento certo, porque depois o meu ripamento também vai vir seguindo o alinhamento das terças. Caibro no esquadro da tesoura e assim por diante. Aqui na colocação dos caibros, eu trabalhei desse lado com um caibro no eixo e do lado de lá eu dividi um caibro cada lado. Por qual razão que eu fiz dessa forma? Para que os caibros que ficou ali na cuminheira ficassem na mesma medida. Então, eu peguei tudo com 48 de eixo do lado de lá, vim fazendo a divisão e aqui na frente também consegui virar com 48 de eixo. Isso é bacana, nem sempre é possível acontecer isso, porém quando a gente consegue ter esse jogo de cintura na divisão dos caibros, fica um aspecto melhor ainda no trabalho. Vamos dar sequência aqui, eu vou fazer a frente aqui, finalizar a colocação dos caibros para a gente dar início no ripamento.
Finalizamos a colocação dos caibros e agora a gente vai dar início ao ripamento. Eu gosto sempre de trabalhar com um lote de telha já na obra. Eu não gosto de pegar uma pequena amostra, fazer a minha galga e depois receber o lote que vai ser usado na casa. Eu tenho medo de dar diferença de um lote para outro as telhas. Normalmente elas têm algumas informações aqui, ó. E é meio arriscado a gente seguir essas informações. É sempre bom a gente conferir. Então, faz uma sequência de telhas, confere a galga. Depois você dá início no seu ripamento. Depois você faz o alinhamento do seu ripamento e dá sequência no trabalho. Nem sempre essas informações são precisas. Então, cabe ao carpinteiro sempre estar conferindo isso. Vamos lá para cima, vamos trabalhar em mais um dia. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Vamos acabar esse trabalho, pessoal.
Amigos, fim de tarde, chegamos ao final de mais um trabalho, graças a Deus, mais uma obra concluída. Hoje é o 9º dia de trabalho, considero uma produtividade boa, levando em consideração, a gente tem aqui 130 metros de telhado, então teve uma produtividade muito boa esse trabalho. Lembrando que as madeiras que a gente usou foi o Guajará, agradecendo sempre aos nossos parceiros, ao Visc Madeiras, aos produtos da Wood, a Dry Leves, e a Incorzu, máquinas e ferramentas, empresas essas que apoiam o nosso canal. Muito obrigado pela presença de vocês sempre, que Deus abençoe o lar e o trabalho de cada um, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.